no ar mais uma edição do Cybercast, o podcast do Portal Cyber. E hoje nós estamos no mês de Outubro Rosa, a pauta Outubro Rosa, o cuidado da mulher. Nós temos a ilustre presença da ginecologista, a doutora Mariana Ferraz. Que honra ter você aqui, doutora. Imagina, eu que agradeço pelo convite, muito obrigada, é um prazer. Pois é, e hoje nós vamos falar de várias pautas quentes que você, mulher, pode ser que não esteja sabendo. Nós vamos falar de menopausa, nós vamos falar de reposição hormonal, vamos falar de métodos contraceptivos, enfim, diversas pautas que você, mulher, precisa ter acesso a esse conhecimento para ter vida, de fato, para ter qualidade de vida, pois a falta de conhecimento, muitas vezes, nos leva a diversas doenças. E nós vamos hoje esclarecer diversas pautas voltadas aí na área da ginecologia. A doutora Mariana Ferraz, ela atua na ginecologia só há 14 anos. Só tudo isso, né, Isso doutora? aí. E que áreas da ginecologia, que pontos você atua na ginecologia? Eu tenho muito perfil de consultório, eu gosto muito de fazer consultório. Eu pego desde a menina adolescente, mas hoje em dia eu tenho muito um perfil de paciente na fase de perimenopausa, 40, 50 anos e entrando na menopausa. Eu gosto muito de reposição hormonal, então eu super levanto a bandeira. Faço laser íntimo também, que é um tratamento para quem tem ressecamento vaginal, quem tem incontinência urinária, e também pego esse mesmo perfil de paciente. E nós já vamos começar dando destaque para algo que é tabu, pois tem vários tabus envolvidos nessa questão de câncer de mama e que nós precisamos falar mais sobre isso. Verdade, eu vejo isso o tempo inteiro no consultório. O primeiro deles é que as pessoas têm uma ilusão de que se elas não têm uma história familiar de câncer de mama, elas não vão ter câncer. 10% só dos cânceres de mama, 5 a 10% acontecem com essa carga genética, por essa carga genética. O restante acontece ao acaso com pessoas que não têm história familiar nenhuma. Então, estatisticamente, a gente tem que 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Estados Unidos já fala até no número maior. Então, assim, essa ilusão de que se minha mãe não teve, eu não vou ter, se minha avó não teve, eu não vou ter, isso é ilusão mesmo, porque 90% dos cânceres acontecem em mulheres que não têm história familiar. E no caso, como se prevenir, doutora? Vamos lá, a gente tem vários fatores de risco para o câncer de mama. Obesidade é um fator de risco. E hoje em dia a gente fala muito de fatores de risco modificáveis do câncer, que são, na verdade, associados aos nossos hábitos de vida. Obesidade, hoje em dia, entra como principal fator de risco para câncer de mama. As pessoas têm uma ilusão de que é a reposição hormonal. Também tem esse fantasma com a reposição hormonal. Se eu não fizer reposição, eu não vou ter câncer. Não adianta eu não fazer reposição e comer 5 vezes hambúrguer com batata frita, que essa conta não vai fechar. Então, o que a gente tem hoje em dia de hábitos que são modificáveis? Se a gente conseguir diminuir sobrepeso e obesidade, o consumo de cigarro, o consumo de álcool, as pessoas que são sedentárias, porque a atividade física é um fator de proteção para câncer de mama, e tudo isso a gente consegue fazer, assim, depende da gente, né? São cartas na manga que a gente, apesar de ter essa estatística muito ruim para a gente que nasceu mulher, em contrapartida a gente tem algumas medidas que a gente consegue fazer e tentar diminuir, pelo menos minimizar o nosso risco. O ser mulher, ele nos coloca diante de tantos desafios em que nós Menina, somos obrigadas a ser fortes, É. a fingir que não está doendo, a isso que aí. está tudo bem. A natureza foi um pouco raivosa quando fez a mulher, né? Porque, assim, tudo veio, eu falo muito isso no consultório, tudo veio pra gente, né? Ficar menstruada, engravidar, amamentar e para fechar com chave de ouro a menopausa. Então, realmente, assim, e graças a Deus, hoje em dia, a ciência está olhando muito pra mulher, sabe? Assim, eu fico feliz de ver, porque durante muito tempo tinha aquela coisa do vamos ser guerreira, sabe? Mulher guerreira, mulher aguenta que passa. Graças a Deus, esse pensamento está mudando tanto para as pessoas, porque as mulheres agora chegam com uma demanda no consultório de que elas querem qualidade de vida, entende? Acabou essa história de vou aguentar que passa. Ela não quer mais aguentar, e que bom, graças a Deus. E que bom, É isso aí. exatamente. E a própria ciência começou a estudar a mulher. 100 anos atrás, a expectativa de vida era de 50 anos. Não tinha menopausa. A gente não tinha. Da época que eu me formei para cá, eu falo que hoje em dia é outra ginecologia. Porque as mulheres estão envelhecendo, a expectativa de vida agora é em torno de 81 anos. Então, assim, 1/3 da sua vida, das nossas vidas, mulheres que vão viver, se Deus quiser, bastante, a gente vai viver em pós-menopausa. Então, assim, a gente não pode se arrastar 30 anos. A gente tem que viver com qualidade maravilhosa, né? Doutora, e já que você citou aí da questão da menopausa, vamos nos aprofundar mais Vamos sobre embora. ela? Vamos. O critério que a gente tem para dizer que uma mulher está na menopausa, ela tem que ficar 12 meses sem menstruar.
O que acontece antes disso, fiquei 11 meses, não é menopausa. 10 meses, não é. O que acontece antes disso, assim, os nossos ovários são quem produz, só para a gente dar uma explicação rápida, os nossos ovários são quem produzem os nossos hormônios. Antes deles pararem de vez, eles começam a dar tipo um curto-circuito, vai dando uma rateada. Tem dia que funciona muito bem, tem dia que funciona mais ou menos, e aí com esse funciona muito bem, funciona mais ou menos, você tem mais sintoma ou menos sintoma. No dia que funciona muito bem, teu hormônio está ali bacana, no dia que está ruim, você começa a ter, pode ter onda de calor, pode ter, começar aquelas alterações de não dormir direito, irritabilidade, tudo isso é pela queda de hormônio, pela oscilação, que fica essa bagunça no hormônio. Então, muitas mulheres, às vezes, ficam anos nessa fase de perimenopausa, que são esses anos antecedentes à menopausa, com todos os sintomas. São quantos anos, doutora? Varia. Você pode ficar 1 ano, 2, 3, isso aí é imprevisível. Tem gente que começa a ter sintoma com 43 anos, vai parar com 50. E tem gente que, não, menstruei agora, mês que vem não menstruei, não menstrua mais. É minoria. Normalmente, o corpo vai dando sinal. O principal sinal que a gente tem é começar a irregularidade menstrual, porque é dessa bagunça do ovário. Então, assim, a história é clássica. Eu menstruei 2 vezes nesse mês, depois fico 3 meses sem sangrar, e começa a dar uma espaçada, tudo bagunçado. Tá no meio da rua, caramba, nem sabia que ia sangrar, sangrei, e até que, de fato, uma hora essa menstruação para. E nessa questão da menopausa, quando que a mulher precisa, com urgência, já estar com mais frequência sendo acompanhada pelo ginecologista? Então, eu sempre falo muito, assim, primeira coisa que a gente tem que ter é informação, né? Que eu acho que informação liberta. Não adianta, eu pego muita mulher com sintoma assim, não estou dormindo direito, e acha que está mais estressada. Não é alteração hormonal. Está irritada querendo matar o marido. Não foi o marido, está irritada porque está com uma oscilação de hormônio que está fora do normal. As ondas de calor são uma queixa muito clássica, todo mundo sabe que a menopausa tem essa onda de calor, então quem tem acaba reconhecendo. Mas o restante, de ter queda de libido, dor articular, a insônia mesmo, tem muita gente que acha, não, agora eu não durmo bem mais, e aceita. É isso, da mulher ser guerreira, sabe? De ter que aceitar porque, não, logo passa, de repente estou mais estressada. Eu tenho muita paciente que não reconhece que o sintoma que ela tem é sintoma de menopausa ou perimenopausa. E aí ela vai vivendo, sem qualidade de vida, mas vai vivendo. Porque se ela for associar que é menopausa, já vai estar... não, eu tô velha. Não, como assim? Já tô ficando na menopausa. Existe esse tabu, julgamento. porque isso é muito coisa do Brasil, né? Assim, a brasileira tem uma vaidade muito grande e o envelhecer tem um pensamento associado à derrota. Se você pegar a cultura japonesa, as mulheres de lá, tanto que tem pesquisa mostrando que as mulheres orientais, elas têm menos sintoma, elas não têm nenhum problema com a menopausa, elas não acham a menopausa uma derrota, pelo contrário, porque lá ser velha é sinal de você ter sabedoria, você é respeitada na sociedade. Então, elas não têm essa questão que aqui no Brasil todo mundo tem que... Essa neurose de não pode ter ruga, não pode ter nada, e faz plástica, e faz procedimentos de dermato, que tá tudo bem, se der qualidade de vida, se a pessoa tá feliz, né, tá vaidosa, tá ótimo. Mas a gente precisa quebrar essa coisa de eu entrei na menopausa, acabou minha vida. Não acabou, sabe? Não acabou. E é tudo uma mudança de pensamento que a gente tem que trabalhar. A gente tem que parar com isso. De que, se eu não reproduzo mais, se eu sair daquele período fértil, eu não sirvo para mais nada. Não é assim, né? Tem muita vida pela frente ainda. E a rotina atual da mulher de multitarefa, de estar constantemente no 220, sobrecarregada, isso pode acelerar a menopausa? Não. Não tem? Não, na verdade não. Eu acho que pode mascarar os sintomas, porque a mulher acaba não tendo tempo, primeiro de se cuidar e ir lá consultar um ginecologista e falar, tô sentindo isso, será que é alguma coisa, sabe? O problema, na verdade, eu sempre falo assim, eu tenho a paciente que eu estou nessa faixa etária de 45, eu pergunto, você está sentindo alguma coisa? Você está com dor articular? Você está com queda de... Eu faço uma busca ativa, vamos dizer assim, entendeu? Dos sintomas, porque tem muita paciente que não percebe, entende? Tem paciente assim que acha que está com aquilo ali e não associa que é uma alteração de hormônio. Tem artistas falando isso. A Oprah, ela quando começou a ter sintoma, ela foi a vários médicos, foi a cardiologista que ela achou que estava morrendo. E assim, ninguém entendeu que aquele sintoma que ela estava tendo era menopausa. Olha que coisa doida, mulher super famosa, milionária, e assim, não teve acesso à informação, porque não falam, né? E a gente acaba associando isso, a pessoa que está passando isso, gente, eu estou ficando deprimida, o que está acontecendo comigo por falta de informação. Eu já tive paciente que achava que estava deprimida, e aí comecei a conversar na consulta, falei, olha, você precisa de reposição, 51 anos, precisa de reposição. Tem certeza, Mariana? Eu falei, tenho certeza. E aí, passou um mês, ela voltou, que ela fazia laser também comigo, ela voltou, aí eu falei, e aí ela? Mariana, eu boto seu nome nas minhas orações todos os dias. É isso. Ela falou, cara, eu estava em cima de uma cama tomando antidepressivo. Eu achei que o que eu tinha era depressão.
Todo mundo acha. Só que esse desânimo que a menopausa dá não melhora com antidepressivo, melhora com o hormônio. É a falta do hormônio que faz o sintoma, a gente dá o hormônio e a pessoa melhora. Então, até as pessoas entenderem, e tem muito isso assim, ela vai num psiquiatra, provavelmente o cara não vai pensar nisso. Não é a área dele, ele não vai pensar em menopausa. Ele acha que realmente ela está deprimida, porque os sintomas são de depressão. Ficar em cima de uma cama, parar de trabalhar, né, não querer sair, não querer fazer nada, está deprimida. De fato tá, mas não por uma questão cerebral, uma questão hormonal. Sim, e eu tenho diversas amigas, eu estou aqui numa roda de conversas e ela, não, mas eu faço reposição hormonal, assim, vejo todo mundo falando sobre isso. Vamos reforçar mais essa pauta da reposição Vamos. hormonal, no sentido de a partir de qual idade né, e realmente, chegou na menopausa, é realmente necessário? Que situações são emergentes para que, de fato, se possa ser necessária a reposição hormonal? Vamos lá. Hoje em dia, todas as sociedades de menopausa, sociedade europeia, sociedade americana, brasileira, todas recomendam a reposição hormonal. E houve uma mudança aí de pensamento. A gente teve um estudo de 20 e poucos anos atrás, que foi um estudo feito meio sem critério, vamos dizer assim, e o estudo teve muita complicação e foi interrompido. E aí, só que o estudo foi liberado e esse fantasma do estudo, eu quando fiz residência eu aprendi, eu lembro que eu carimbava uma receita de reposição, eu falava, meu Deus, sabe, vou matar a pessoa. Era assim, era o fantasma, era o aguenta que passa. Hoje em dia a gente está vendo assim, não é o aguenta o calor que passa, toda vez que você tem uma onda de calor, você faz microisquemias no seu cérebro, entende? Você fazer reposição hormonal, hoje em dia o principal critério é o chamado janela de oportunidade. Para a mulher começar a medicação, ela tem que estar em até 10 anos que ela entrou na menopausa e com menos de 60 anos. Qual é o período ideal? Quando ela está nessa transição que eu falei, quando começa a ter sintoma, pode estar sangrando, isso não é problema. Então, assim, indicação de reposição é a queixa que a paciente tem, principalmente. Não adianta querer fazer exame de laboratório, porque às vezes o exame vem normal. Se você vai lá colher o sangue no dia que teu ovário está bom, você vem com o exame normal. Aí você está um farrapo, eu vou falar que, nossa, você está ótima, só por causa do seu exame de sangue. Então, a gente não faz reposição baseada em laboratório, a gente faz reposição em queixa que a paciente tem. Principal queixa são os fogachos, que são as ondas de calor. Principal queixa, assim, que é muito comum, né? Assim, quase 90% das mulheres têm fogacho. Outras indicações também, a paciente que tem osteopenia, que é uma perda de massa óssea, osteopenia, osteoporose, entra como tratamento para isso. Paciente que tem a síndrome geniturinária, que é o ressecamento, a infecção urinária de repetição pela falta do hormônio, que resseca o trato vaginal todo. Então, assim, também outra indicação é a insuficiência ovariana prematura, que são as mulheres com menos de 40 anos que param de menstruar. Mas, assim, cada vez mais a gente vê que a reposição está sendo indicada, graças a Deus, porque ela dá muita qualidade de vida para as mulheres. A gente tem contraindicações formais, paciente que teve câncer de mama, paciente com história de AVC, paciente com história de infarto. Mas, assim, são poucas as contraindicações formais. Eu pego muita paciente no consultório assim, ai, não, doutora Mariana, porque minha avó teve câncer de mama, então não posso. Sabe, assim, não é. E a história Tem que buscar um familiar é a história especialista. pessoal de câncer. A sua mãe ter tido, a sua avó ter tido, sua irmã, isso não é contraindicação. Por protocolo, não é contraindicação. A queda de cabelo também está Tem envolvida nesse queda de cenário? cabelo, ressecamento de pele, essa queixa de dor articular, as pacientes têm muita. Existe uma coisa que é falada, que é o pensamento da menopausa, que é aquela. A mulher fala assim: eu não estou me reconhecendo mais. Essa é a frase que eu ouço assim o tempo todo. Ah, Mariana, eu me olho no espelho e não me reconheço mais. E outra coisa também é o pensamento de derrota. O que eu fiz com a minha vida? Você para pensar e fala, meu Deus, eu vivi até agora, o que eu fiz com a minha vida? É o pensamento da menopausa. Quando você começa a reposição hormonal, isso melhora muito, muito mesmo. Nossos homens têm alguma fase que eles sintam algo parecido com isso? Então, a natureza foi um pouco ingrata. Assim, tem a andropausa, mas assim, a do homem vai sendo uma coisa muito gradual e lá para os 80 anos, assim, que de fato não tem Sim. como comparar, sabe? Assim, tem paciente que passa pela menopausa suave e bela, mas eu conto nos dedos. A maioria tem sintoma. Tem gente que tem 20 sintomas, tem gente que tem 2. Tem gente que tem onda de calor 3 vezes na semana, mas tem gente que tem 30 por dia. Então, assim, isso é muito pessoal, tá? Então, é importante, de fato, nós fazermos um planejamento da nossa velhice, é isso, Com toda doutora? certeza, toda certeza. E é muito assim, eu sempre falo isso, ninguém morre de menopausa. Ah, Mariana, eu precisar. Não, ninguém morre, não é um câncer que se você não tratar, você vai morrer. É a tua nova fase de vida. E eu acho que é muito da gente planejar. Existe um livro que fala sobre envelhecer, que ele fala que ele compara o envelhecer com você marcar com um amigo, vocês têm 40 anos e vocês marcam uma caminhada, que vocês vão morar no Saara daqui a 30 anos. Vive a vida, se a gente não morrer, a gente vai morar no Saara daqui a 30 anos. 30 anos se passam, eles se encontram e começam a caminhar. E aí esse amigo, que foi o combinado com ele, fala assim, pô, mas aqui é calor, né? Ele, sim, mas você não sabia que ia ser calor?
Ah, mas aqui tá sol pra caramba, eu não trouxe. Ah, mas você não trouxe filtro solar? Não trouxe óculos? Não, não trouxe. Aí chega de noite, pô, mas aqui faz muito frio. Sim, mas você não trouxe casaco, você teve 30 anos para se preparar para estudar sobre o deserto. E ele compara muito isso com o processo do envelhecer. Não tem como você chegar lá com 80 anos, reclamar que seu joelho não funciona, se desde os 40, 30 você não foi fortalecendo fazendo atividade física. Sabe, assim, é muito mais fácil você conseguir planejar em todos os sentidos. A menopausa, ela é ingrata para a mulher. A mulher perde muita massa muscular, a mulher perde massa óssea. Então, a prática de atividade física vira meio que obrigatória para quem está na menopausa. Ah, eu não gosto, vai sem gostar. Assim, infelizmente, é encarar aquilo ali como remédio, sabe? É muito da gente com 40, com 50 anos pensar como é que você quer chegar com 80, 90. É você limpando seu próprio bumbum, é carregando tua bolsinha, sabe? É passeando sozinha, tendo autonomia. Se a gente quer ter autonomia, e isso é o planejar a velhice, é chegar lá na frente sem dar trabalho para ninguém. Ah, é garantido que eu não vou dar? Não, não é, né? Você pode ter uma doença, ter algum problema no meio do caminho. Mas se você se prepara para chegar lá na frente, fica uma coisa muito mais fácil. Uma coisa que me assusta é o quanto a falta de todo esse conhecimento muitas vezes causa algumas doenças, algumas enfermidades emocionais e a mulher acaba mudando várias coisas na vida dela, onde, na verdade, a solução estaria. É isso. Porque, assim, muda muito a vida da mulher, muda mesmo, né? Assim, em termos de... E é uma coisa que muda, que às vezes o que está acontecendo com o homem não acompanha o que está acontecendo com a mulher. Eu tenho paciente que chega para mim que parou de ter relação por causa do ressecamento vaginal, porque sangra para ter relação, entende? E é um negócio que é fácil de tratar, tem muito tratamento. E elas acham, ah, não, agora é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, sabe? Assim, tem jeito para quase tudo nessa vida, né? A medicina está inventando um monte de coisa bacana. Então, é muito do buscar informação também, buscar tratamento, buscar ajuda, porque tem como melhorar. Eu pego muita paciente assim, muita mesmo. E o marido está super ativo, a paciente não está conseguindo ter relação e fica um negócio assim meio desconcertado, né? Assim, eles E estão muitas nunca falando a vezes um mesma língua. relacionamento acaba se desfazendo Por causa por disso. causa disso. Por causa disso. Infelizmente, né? Outra coisa que está em alta no momento é essa questão da estética íntima, né, Muito, doutora? muito. E isso é muito coisa do Brasil também. O que Ah, acontece? Existe essa depilação brasileira, que lá fora eles falam da gente, essa mania de tirar o pelo todo é muito coisa da brasileira. De depilar tudo e ficar sem pelo é coisa da brasileira. E quando você tira o pelo, você se repara. Né? Se você tivesse a vulva, né, que é a parte externa da nossa área íntima, coberta por pelo, você não ia ver. Quando você tira, você vê que um lado é maior que o outro, né, que está escura a região, você começa a ver as suas imperfeições, que normalmente se está coberto por pelo, você não vê. Então, tanto que o Brasil é um dos campeões de estética íntima, né, de procedimento íntimo. então você está querendo dizer que lá fora a mulherada é Não, não depila? não, Sei. depila, mas não depila. Tanto que quando elas fazem, elas falam, eu fiz depilação brasileira. Tem muita coisa Depilação disso. brasileira quer dizer o quê? Que deixou tudo zeradinho. Arrancou a virilha cavada, né? Aquela coisa de arrancar todos os pelos mesmo. Isso é uma coisa muito cultural. Eu pego até paciente, assim, é engraçado porque assim, é o normal quase, né? Eu pegar uma paciente com pelo é, caramba, que o normal as pessoas ou raspa, ou depila com cera, ou faz laser, E né? o laser, como está crescendo cada vez mais, tem as clínicas, né, os espaços Muito. oferecendo depilação a laser. Muito, muito. Porque para quem tem o hábito, quem cria o hábito, né, quem se acostuma a depilar, não quer voltar a ter pelo, né? Aham. Então, assim, vida real, a verdade é essa. Então, o laser te dá uma folga que você não fica naquela coisa de todo mês, sei lá, de 3 em 3 semanas ou 4 em 4 semanas, ter que ir lá depilar. Te dá uma liberdade em relação a isso. Então, assim, foi uma das coisas que realmente veio para ficar, né? Porque as pacientes gostam muito. A verdade é que ainda que o pelo seja para cuidar, né, Ele, daquela ele tem uma, parte, ele tem nós uma queremos função é nos de, livrar deles. ele tem uma função de proteção, na verdade, né? Ele forma uma barreira para justamente evitar a infecção vaginal. Mas as pessoas gostam, né, de ficar sem... Existe uma coisa cultural, né? Então, assim, a brasileira gosta muito dessa história de ficar sem pelo e não vejo mudança, assim, uma ou outra, de vez em quando, mas é difícil. Ainda mais aqui o Brasil, assim, tão quente, É é isso aí. tropical, calor, a gente É se isso, é muito... sente Não, e assim, desconfortável aqui no lá Rio de Janeiro... na parte Não, íntima, e no Rio de né? Janeiro, a gente bota muito biquíni, né? Assim, é praia o Aham. tempo todo, é calor quase o ano todo. Os biquínis daqui não são aquelas calcinhas imensas, então se você não tirar o pelo, vai ficar aparecendo. Então também tem muito uma coisa do ambiente que a gente vive, né? O modelo de roupa que a gente vive. Se for lá fora, o bumbum dos biquínis são enormes. Aqui tem muito fio dental, muito biquíni pequeno, tudo é calcinha menor, tudo é pequeno. Então, quanto menor, mais aparece, né, a região íntima. É verdade, mas não afeta na saúde nós estarmos sem pelos, assim, Não, depiladinha não, 100% não, né? não, assim, no mundo ideal, não é recomendado. Se perguntar para um ginecologista se é recomendado depilar, não é. Mas, assim, é a vida real.
Sabe, eu acho muito assim, se eu tenho uma paciente fazendo uma infecção vaginal de repetição, tem algum problema, fazendo alergia toda hora à cera, aí você tem que começar a repensar se aquilo ali vale a pena, entende? Sim. Fora isso, assim, as pessoas fazem e elas gostam de fazer. E essa questão também, doutora, dos lubrificantes e dos hidratantes vaginais, podemos falar sobre isso? Podemos, vamos lá. As pessoas confundem muito. Lubrificante é literalmente para lubrificar. Lubrificante usa quem tá afim. É engraçado que na ginecologia a gente vê uns movimentos assim, sabe? Antigamente ninguém falava sobre isso em consulta. Hoje em dia eu já pego o paciente, não, Mariana, comprei isso, comprei aquilo. Comprei. Se for na farmácia, outro dia eu fui na farmácia, olhei assim o balcão, tinham 19 tipos diferentes. Porque você pega lubrificante com tudo quanto é. Tem cheiro, tem de babalu, tem de cappuccino, e tem com cor, tem um que esquenta, tem um que. Tem tudo, sabe? Então, Aham. assim, é meio que o céu é o limite. E virou um negócio assim, não é, antigamente quem usava era quem tinha um problema de ressecamento. Hoje em dia usa quem tá afim, sabe? Quer fazer uma coisa diferente, com a parceria e tá tudo certo. O hidratante vaginal é um tratamento. Ele é literalmente para hidratar. Paciente que tem ressecamento vaginal, ele é usado lá dentro. Você usa independente de ter relação ou não. Ele fica aderido na vagina, hidratando aquele tecido. Então, a paciente que tem ressecamento pode lançar a mão disso como tratamento. Mas nesse caso aí, esse do hidratante, precisa ser recomendado pelo profissional ou ela acha assim, vai lá compra na Você farmácia? acha na farmácia, acha em balcão, não precisa de receita. Mas normalmente o ideal é ser avaliado, porque assim, existem muitos tratamentos para ressecamento vaginal. A gente tem creme com hormônio, tem hidratante vaginal, tem o laser vaginal. Então vale a pena ser avaliada para ver o que se encaixa melhor para você, o que está no teu perfil. Sempre vale a pena uma consulta, né? Para poder ser examinada e ser bem indicada. Sim, sim. Hoje nós temos o Google aí da vida e as Sim, pessoas constantemente querem ir sim. lá pesquisar, mas sempre o melhor caminho é nós buscarmos um especialista, porque de repente você vai usar e você tem alguma condição que aquilo não é É isso recomendado para aí. você e o Google não vai fazer um exame em você para te dar essa resposta, né? É verdade. Então, que busquemos cada vez mais informações seguras e com profissionais. Outra pauta também que eu acho interessante nós destacarmos, doutora, como você disse, a ginecologia ela foi se reinventando, criando cada Muito. vez mais novidades e nós temos também e novidades também nos métodos contraceptivos também, não é mesmo? Hoje em dia tem muita coisa bacana, né? E é engraçado que eu pego muita paciente e falo assim, Mariana, qual é o melhor? O melhor é aquele que você se adapta. Eu falo muito assim, se você acha um que você ficou bem, agarra ele e fica, sabe? E tem muito também de qual fase de vida você tá. Às vezes você com 20 anos tem um perfil de usar um tipo de remédio, um tipo de método, que depois de uns 40 e poucos, você já tá com filho, já não tá mais afim. Sabe, a vida vai mudando, né? Esse Uhum. movimento de mudança também às vezes acompanha. O que era bom para você com 20 anos, às vezes com 35 já não é tão bom, sabe? Então, assim, a gente tem muito método hoje em dia. Existem os comprimidos, né, que são os mais clássicos, muito antigos, que super funcionam também, mas a gente tem implante, não são esses chips de beleza, não, é implante mesmo, reconhecido, vende em farmácia, que coloca aqui no braço. Tem o DIU com hormônio, o DIU sem hormônio, tem anel vaginal, que libera medicação, é um anelzinho de silicone que a paciente mesmo que encaixa e funciona igual ao comprimido. Tem muita coisa bacana. Mas tem muitas pessoas, eu vejo, assim, eu lembro da minha época que quando a gente falava em tomar remédio, vai começar a ficar mais cheinha, É. engordar. Alguns contraceptivos, eles realmente, de fato, fazem essa alteração no corpo? Então, se a gente for ver por pesquisa, a injeção, existe uma injeção que de fato é comprovada que está associada a um ganho de peso. O que pode acontecer é que às vezes a pessoa fica um pouco mais retida, retém um pouco mais de líquido, olha na balança e fala, pô, eu ganhei 1 quilo, ganhei 2 quilos. Mas assim, na prática a gente vê algumas pacientes reclamarem. E é muito não tem receita de bolo, é tentativa e erro. Sabe assim, eu quando fui começar a usar remédio, eu usei, sei lá, 6 diferentes, porque um eu botava, não fechava meu sutiã, o outro ficava chorando, sabe? Aí até que eu achei um que fiquei bem e foi isso, agarrei e fiquei com ele. Então, assim, tem gente que vai na farmácia, pede pro balconista, toma qualquer um e fica maravilhosa, mas tem gente que tem essa saga, como eu tive, de ficar tentando até achar um que ficasse bem. Pode acontecer. E nós temos também aqui na nossa audiência muitas mães que temos. Eu tenho uma filha de 5 anos, daqui a uns 18, 15 anos, eu espero, estarei passando por algumas situações onde, por exemplo, doutora, qual a idade, a partir de quando já tem que tomar, a menina tomar o remédio, né? Tá namorando, aquela coisa toda. Qual a sua Isso orientação, é assim, doutora? todo mundo acha que a filha não faz nada. Tem isso. Só que as pessoas sempre tiveram relações e sempre, né, vão continuar tendo. Eu acho que é muito do orientar.
assim, começou a falar de menino, menino ou menina que seja, mas enfim, começou a se interessar por alguém, ou começou a namorar, começou a sair, eu acho que vale a pena ter uma consulta para orientação. Não precisa começar nada, mas não adianta assim, mãe, eu tive relação, e aí, né? Assim, avisar depois, e eu vejo muito um preconceito assim, se eu falar sobre sexo com a minha filha, ela vai querer transar. E não é assim que funciona, porque ela vai fazer o que ela quiser. Se ela tiver a fim de fazer, ela vai fazer falando com você ou não. A verdade é essa. Quando a gente informa, a gente faz só que ela faça de uma forma segura. Porque se ela quiser fazer, ela vai fazer. Independente de você querer ou você proibir. Entende? Mas se ela faz orientada, ela faz de uma forma segura. Usando um preservativo para evitar doença, usando um remédio preservativo também, mas enfim, para poder evitar gravidez. É isso, eu acho que é orientação. A partir do momento que ela começou a se interessar, começou a manifestar esse tipo de orientação, eu sempre acho que vale a pena uma consulta. Sim, sim, maravilha. Enquanto você falava, eu lembrei aqui de uma outra situação que eu tenho uma conhecida, em que eles já tiveram o primeiro filho. Ela não quer ter filhos agora, mas como ela demorou muito nessa primeira gestação, ela não toma nenhum medicamento e eles usam aquele método do coito interrompido, Não doutora. é muito bom. Qual a gravidade disso? Não é gravidade, assim, nenhum método é infalível. O único método que é infalível é você não ter relação. Aí eu garanto que você não vai engravidar. Fora isso, todos os métodos têm a estatística de falha. A gente tem métodos que são muito bons e métodos que são ruins. Quais são os métodos muito bons? Os mais confiáveis? Ligadura de trompa, vasectomia, DIU, o implante. Esses são os mais confiáveis que a gente tem. Que, na verdade, são os que não dependem da gente. A verdade é essa. Você bota um implante, ele está lá funcionando. Você bota um DIU, ficou lá há anos, você não lembra que ele existe. A vasectomia, acabou. Ligadura, né, assim, não depende da gente. O comprimido, você pode esquecer. Você pode, né, errar horário, esquecer um comprimido um dia, um outro. Então, assim, a maioria dos métodos, quando falha, claro que existe o que falha sem a falha humana, falha pelo erro de uso. A verdade é essa. Então, coito interrompido é um dos piores métodos, assim, um dos que tem mais. A camisinha, por exemplo, tem 17% de chance de falha. Para doença, ela é perfeita, ela é o melhor, é o que a gente recomenda. Mas para gravidez, tem coisa melhor, sabe? A chance do DIU, assim, é muito 0,01, sabe, por cento. Olha, doutora, e ainda nesse caso, essa amiga, eles estão nessa situação aí há uns 5 anos. E um dia, numa roda de conversa, tinha uma especialista de outra crendice, digamos assim, não é especificamente da área da saúde, em que ela comentou que o fato do homem estar nessa situação de ter que se retirar, né? Eu estou usando os termos assim, que Aham. nós os termos Polidos. polidos, porque nós estamos aqui, né, com diversos públicos, enfim, isso impactaria na saúde sexual. Isso Não, não, né? não, Não não, chega a não, ser isso é isso, não, lenda. exatamente, Não, não, né? isso é lenda. Isso é É só lenda, porque não né? é um método confiável. Porque, assim, a partir Aham, do momento que você começa a ter relação, basta um espermatozoide para te engravidar. É isso, a gente aham. não precisa de milhões, um tem que chegar lá. Então, assim, antes do homem ejacular, já tem alguma liberação Então, em 5 anos não ter acontecido uma Não, gestação. mas assim, porque ter relação não significa que você vai engravidar. Mesmo que você faça no seu período fértil. Se não fosse assim, né? É só porque, Aham. assim, provavelmente para ele está funcionando. Mas tem coisa melhor? Com certeza tem, sabe? Aí tem casal que fala assim, não, mas também se vier outro filho não tem problema. Isso é muito do dia a dia de cada um. E tem gente que se vier outro filho vai ser o apocalipse. Então, talvez para essa família que vai ser o apocalipse, eu recomendaria um método melhor. Para quem está topando, de repente se vier outro filho tá tudo bem, aí Aham. também não tem grande problema, né? Eu acho que foi pelo fato de que ela ficou tanto tempo tentando ser mãe que ela falou: não, eu não vou nem tomar mais remédio, porque quando eu for tentar de novo, que tinha É isso, uma ela é do tradição. grupo que provavelmente se engravidar não tem problema, né? Né? Então, E assim, aí não tem problema, relaxa e acaba que não acontece. é. Mas assim, a gente vê o oposto também. Eu pego muita paciente que faz fertilização e depois engravida espontaneamente. Olha. Porque acaba aquele estresse, né? A mulher, Aham. quando quer engravidar, ela quer engravidar hoje. Você não quer esperar um ano tentando. Você não quer, sabe? Quando você planeja, porque hoje em dia tudo da gente é muito É planejado. Antigamente as verdade. pessoas tinham 20 filhos, alguns viviam, alguns morriam, tava tudo certo. Agora que você vai ter o único rei absoluto na sua casa, quando você quer ter agora, sabe? Aí se você não tem, passa um mês, dois, três, você começa a não engravidar, você acha que você tem um problema. Aí começa a criar realmente uma neurose. E às vezes você fica tão estressada que começa a atrapalhar. Eu cansei de ver paciente que faz isso. Fez fertilização e com 3 meses o bebê engravidou, sabe? É isso, porque relaxou, achou que não ia acontecer e aconteceu.
Olha, eu me encaixo um pouquinho nessa estatística aí, doutora, que quando eu fui tentar a minha primeira gestação, eu falei, gente, tem mulher que engravida assim numa facilidade, e eu tô aqui na luta, perna pro alto e papapá, e aí vamos hoje, aquela coisa toda e nada. Mas olha só, eu acho que tá todo mundo no mesmo barco. Eu vejo muito isso. Ninguém conta derrota, sabe? Assim, mas quando você começa a conversar, geralmente quem conta, não porque minha mulher engravidou em um mês. Ah, não, a primeira vez que eu tirei o remédio, eu parei. Não é assim que funciona, entende? Assim, normal é demorar um pouco, não é você em um mês engravidar. Isso não é normal. Tanto que a gente não investiga paciente que está um mês tentando e não engravidou. Não tem nem critério para fazer isso. Se você passou, dependendo da tua idade, mas enfim, 12 meses sem engravidar, tendo relações frequentes todas as semanas, 3 a 4 vezes por semana, aí sim você tem indicação de investigar, que mais ou menos 90% dos casais vão engravidar nesse período. Mas assim, a gente vê isso, porque é muito da gente querer controlar. E eu acho que existe muito uma coisa assim, a gente tem que entender que a gente não controla mais nada quando a gente quer ter um filho. Eu acho que é muita natureza falando pra gente que vai ser assim pra sempre, sabe? Que depois que Sim. nasce é isso, você planeja um negócio, a criança fica doente, né? Você quer viajar, dar alguma zebra, enfim, é isso, é a própria natureza falando que ó, a partir do momento que você não tem esse controle que você acha que você vai ter. E para quem acredita em Deus, é tudo Sim, no tempo de Deus, né? total. Mas quem vive com obstetrícia vê muito isso, né? Acredita muito assim, que os bebês vêm na hora que eles têm que vir, sabe? Eu que já fiz muito obstetrícia, aí você fala, pô, por que aquela paciente que é moradora de rua engravida, né? E chega aqui com um bebê enorme, 3,5 kg, e aquela que tá lá casada, perfeita, quer tudo, quer muito um bebê não engravida, né? Tem gente que se rastreia do cabelo até o pé e não consegue achar explicação porque não É. engravida. São A gente, coisas que não têm não tem explicação. explicação, exatamente. Não tem explicação, verdade. Agora, doutora, é importante nós abrirmos um momento para pauta endometriose. Vamos lá. A endometriose, a gente tem dentro, o nosso útero, imagina que ele é igual um mamãozinho, tá? Aquela parte onde fica o caroço, existe um carpetinho dentro do nosso útero chamado endométrio, que forra o nosso útero por dentro. Todo mês o nosso corpo acha que a gente vai engravidar. Então ele prepara o útero para esperar um bebê chegar. Quando ele percebe que a gente não engravidou, ele solta esse carpetinho e é por isso que a gente menstrua. É o sangue que sai para fazer um novo no mês que vem. Em algumas pessoas, esse tecido que deveria ficar só dentro do útero começa a aparecer em outros lugares. E pode aparecer na carninha do útero, onde é o recheio do mamão, vamos dizer assim, pode aparecer no ovário, no intestino, no reto, no umbigo, no pulmão, onde quiser. Corpo todo. E aí, quando a mulher menstrua, além dela sangrar dentro do útero, que é o normal, ter esse tecido dentro do útero, ela começa a ter focos de sangramento onde esse tecido se espalhou. Por isso tem muita dor, que é como se fosse um sangue pisado ali, acumulado. É. Nossa. Então, assim, hoje em dia, ainda bem que falam muito sobre isso, porque durante muito tempo foi tratado como frescura. Ah, é frescura, tá com cólica, né? Assim, é meio que proibido a mulher sofrer por causa da menstruação. Ah, é tão normal, todo mundo menstrua, como assim você tá com dor? E a mulher ia aguentando, aguentando, aguentando. O ideal é isso. Qual é a queixa clássica da endometriose? É uma queixa de cólica menstrual que vai piorando. Normalmente, as meninas, desde a adolescência, já começam a ter essa queixa, sabe? Assim, de ter muita dor, tá na escola, tem muita dor, pede para ir embora. E é uma queixa que é uma piora progressiva, porque esses foquinhos vão aumentando e aí você vai sangrando. Cada vez que você sangra nesses focos de doença. Gente, mas é muita coisa para a mulher ter que dar conta, doutora. Menina, o céu é o limite, né? O céu é o É. limite, Mas assim, exatamente. como eu vejo esse movimento de mudança, assim, ainda bem que agora a ciência está olhando com um pouco mais de carinho para a mulher, sabe? Eu acho que a gente tem que parar com esse pensamento de que a gente é guerreira e aguentar tudo, a gente não tem que aguentar nada, sabe? Eu vejo muito isso assim, se um homem vai fazer um procedimento, tudo deles é, sabe, um centro cirúrgico e tal, porque o homem não aguenta, mas a mulher não, ele faz no consultório rapidinho, sabe assim? Ela Esse pare um pensamento filho, ela aguenta qualquer coisa. É isso, sabe? O próprio parto normal hoje em dia fala-se muito sobre humanização, e uma das coisas é essa, assim, a mulher não precisa sofrer para parir, sabe? Não precisa ter uma coisa horrorosa, ser uma experiência horrorosa para ela só porque ela resolveu ter um filho de parto normal. E que bom que inventaram isso, né? Assim, você pode fazer anestesia e você ficar lá curtindo aquele momento de uma forma confortável, segura, porque é uma coisa, um procedimento seguro de ser feito. Então, que bom que a gente está com esse movimento de que não, a gente não é guerreira, a gente quer qualidade de vida em todos os sentidos, né? A gente quer ter um bebê com qualidade, a gente quer envelhecer com qualidade, é isso. Enquanto você falava de pauta, eu lembrava também do quanto de tabu tem nisso aí. Que, por exemplo, eu tinha esse tabu. Não, para quando eu for ter um filho, a primeira vez, eu quero parto normal, eu quero passar por tudo aquilo, aquela coisa Até a hora toda. que tem uma contração, né? E aí, quando eu tive minha primeira gestação, que foi prematura, enfim, depois ele foi lá morar com o Papai do Céu. Hoje em dia eu já consigo falar bem sobre isso, mas na época não.
A segunda gestação, eu falei, eu quero planejar, eu quero isso, bonitinho, é eu isso. quero cesárea, É eu um quero direito foto, eu seu, quero é isso aí, filmagem, é um direito seu. porque a gente fica preso É, àquela coisa de, né, heróica, de, ai, de é. parir, de dor. E hoje em dia existe uma cultura muito do parto normal, do você tem que aguentar, aí você faz seu relato de parto. Eu acho que o parto bom é aquele parto que você topa viver, sabe? Assim, tem Sim. pacientes que têm cesarianas lindas e tem pacientes que viveram partos normais horrorosos. Então, assim, qual a vantagem disso, sabe? Qual é a memória que você vai ter? Toda vez que você olhar pra sua filha e se lembrar quando ela nasceu, tem que ser Da um negócio dor que você bacana. É o maior passou. amor da vida, né? Então, assim, tem que ser um negócio que você tenha uma boa memória. Se você for olhar para ali e ficar com uma angústia de lembrar daquilo ali, assim, para mim perde todo o propósito, sabe? Eu acho que em termos de humanização, fala-se muito de humanização, mas a gente consegue fazer cesariana, se for da vontade da paciente, também humanizada, entende? Então, assim, não é só o parto normal que é humanizado. Então, é muito da escolha que a paciente tem. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm muita informação e elas têm direito a escolher o que elas querem, né? Sim, se aprofundar sobre Total. aquilo e não se deixar levar aquelas coisas que É. foram colocando na nossa mente de que tem que ser assim, tem que ser o que é É melhor isso pra aí, tem que ser o que a gente gente, quer, é o isso que a aí. gente quer. Quem vai viver aquilo ali é você, né? Então, Aham. assim, tem que ser da melhor forma para você. Às vezes o que é bom para você não é legal para mim. Às vezes o sonho da sua vida é viver aquele parto ali natural, sem nada. E de repente o sonho da minha vida é chegar maquiada para ser operada. E tá tudo bem, sabe? Cada um tem sua vida, cada um tem seu sonho. E desde que a gente respeite, né? Porque aí, assim, virou um movimento de, de repente você é menos mãe porque você passou por uma cesárea. Pelo amor de Deus, sabe? A maternidade é tão mais do que isso, né? A gente que é mãe Nossa, sabe, com né? Assim, o parto é um certeza. detalhe. Eu falo isso, gente, o parto Você é é um mãe de detalhe. quantos, Eu doutor? tenho um casal. E qual a idade Ela deles? tem 6 e ele tem 3. Eita, olha só, tá que linda, maravilhosa, Menina, mas isso aqui gente. é um ato de resistência, porque dá muito trabalho, né? A gente que assume muitas coisas, a gente tem que realmente querer muito, né? Porque assim, o dia tem que ter 100 horas pra gente dar conta. E hoje em dia eu acho que a gente não tem que dar conta. Eu falo isso, eu acordo com uma lista de 15 coisas pra fazer. Eu faço 6, 7, deixo o resto pro dia seguinte, vambora e eu vou fazendo o que eu consigo fazer. Sem se punir no final Sim, do porque dia. existe uma romantização da sobrecarga, né? Hoje em dia fala sobre Exatamente. o burnout materno, que as múltiplas funções que a gente vai assumindo, porque a mulher trabalha fora, mas ela tem todas as funções. Eu vejo muitos assim, meu marido é super bacana e participa, corta a unha dos meus filhos, mas assim, a escola manda mensagem para mim. Tem que ter lanche coletivo, eu que vou lá comprar o lanche. Aniversário, é meio que subentendido que é minha função, entende? Então, assim, é o normal, eu vou lá comprar o presente. A gente assume isso, né? E aí, só que eu faço isso, eu trabalho, eu malho, eu cuido da criança. Assim, é muita coisa, sabe? Mas existe uma romantização, principalmente em rede social. Eu falo o tempo, ninguém conta a derrota, sabe? Se você começar a conversar, você vê que é todo mundo igual. A gente fica achando que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, mas não é, sabe? Ele botou um filtro ali e ficou mais bonitinha, porque todo mundo passa pela mesma coisa. Verdade é essa. Então fica essa orientação para você que é mulher, para nós que É isso aí. somos mulheres. Se ame mais, se aceite mais, se cobre menos. Olha a jornada que a gente tem de ter que dar conta, aliás, de botar, de colocar no nosso cérebro, não, que eu tenho que dar conta disso, daquilo, A outro. gente faz o que dá, né? A E verdade no é essa. final do dia, nós estarmos aqui, ó, sobrecarregadas, pesadas, e ó, céus, eu acredito dependendo da sua religião, não sei, mas eu acredito em uma única vida, então vamos viver essa vida que É Deus isso nos aí, deu com qualidade, com né? qualidade, cuidar do nosso corpo, esse corpo que Deus É nos isso deu e aí. que é nossa obrigação cuidar, como a doutora acabou de falar, e reforçou essa questão de nós fazermos um planejamento da nossa velhice. Não é nosso marido que tem que cuidar da nossa saúde, de ir lá fazer atividade física pela gente. Não é o nosso filho. E até porque os nossos filhos, mais tarde, eles vão crescer. É isso. E o que nós vamos fazer na nossa vida? isso aí. Vamos ficar cobrando É atenção? isso aí. É muito da gente planejar em todos os sentidos mesmo, né? E assim, a gente precisa encarar algumas coisas como obrigação, assim. Eu não faço atividade física porque eu não tenho. A gente precisa que, assim, se você não tem 20 minutos no seu dia, você tem que repensar, sabe? Salvo raras exceções, porque tem gente que realmente é muito sobrecarregada, acorda muito Sim. cedo, chega muito tarde do trabalho e faz tarefa de casa. Realmente é muito difícil. Mas a maioria, eu pego muita paciente aposentada que fala que não quer fazer atividade física. Então, assim, não é por sobrecarga de trabalho, não é por filho pequeno. Ela está Porque aposentada, exatamente, tá agora
hora aposentada, ela de... tem tempo. E é a hora que ela tem que fazer, porque ela vai perder massa muscular, ela vai perder massa óssea. Então, ela tem que encarar aquilo ali como uma obrigação. Assim como a gente vai no mercado, é chato, mas a gente faz, então ninguém come em casa, é encarar a academia como uma obrigação. Não tem jeito. Ah, não gosta, vai sem gostar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto, assim, as pessoas falam, eu sou super disciplinada, eu vou, mas assim, eu não tenho prazer naquilo ali. Eu detesto a música que toca, eu odeio ficar pedindo para revezar, mas eu vou, porque eu virei uma chave que eu entendi que aquilo ali, se eu quiser viver bem, e se eu quiser aguentar, continuar aguentando o ritmo de vida que eu tenho, porque meus filhos são pequenos, até eles crescerem, muita água vai rolar. A minha profissão não vai mudar, que é uma profissão cansativa. Às vezes eu saio de madrugada para trabalhar, eu trabalho muito durante o dia. Então, assim, para eu aguentar isso, eu preciso colocar atividade física na minha vida, não tem jeito. Coloquei 5:30 da manhã, é horrível. Quando eu comecei a fazer esse horário, eu sentava na cama e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas assim, agora vai, sabe? Meu corpo acostumou. Agora já tá no piloto Agora eu automático. vou, no automático. Mas assim, falar que é bom, não é bom. Não é bom acordar 4 e pouco da manhã. Mas é pior eu ficar doente, entende? É pior eu ficar sem limitação. Eu tenho paciente, eu vejo muito isso, assim, quando a gente atende um público mais idoso, quando chega lá na frente, você vê nitidamente quem fez boas escolhas e quem não fez. Sim, Entende? sim. Outro dia chegou uma paciente minha com 78 anos, com uma tala no dedo. Eu falei, que isso? Fez arte? Ela estava jogando vôlei. Vôlei, 78 anos. E eu tenho pacientes de 60 que fica com falta de ar de subir a escadinha da maca, 2 degraus. Olha Entende? Então, só. assim, não pode uma de 78 estar jogando vôlei e a de 60 não conseguir subir a escada da maca, né? Porque são só 2 degraus. Aí você vê nitidamente, sabe? Como é que essa de 60 que não está aguentando agora vai chegar lá com 80? Né? É, Se ela não virar uma chave e não começar a mudar os hábitos, assim, não vai chegar bacana, né? exatamente. Não estou num formato muito perfeito, mas virei a chave, É isso doutora. aí, mas é isso aí. 15 anos depois, ano passado, voltei pro judô. E eu Maravilhosa. falei, gente, isso aqui é terapia no É isso, tatame. mas é É, isso. é a questão de estar fazendo a defesa pessoal, mas quanto está ali faz eu esquecer de todas aquelas obrigações Não, que e eu é um tenho. momento que você Quanto está me faz fazendo para bem. você, né? Porque assim, a gente vive Sim, fazendo tudo para todo mundo, né? Você faz no sim. trabalho, você faz em casa, você faz para os filhos. A gente tem que ter um momento que a gente dedique pra gente, sabe? E falar, caramba, realmente eu tô me cuidando. E assim, eu vejo, a gente tem muito uma cultura de fazer exame. As pacientes chegam, pede todos os exames que você puder. Todos os exames, quer tirar 50 tubos de sangue, quer fazer todos os exames de imagem. Mas assim, o cuidado que a gente tem é no dia a dia. Não é você fazer exame de 3 em 3 meses que vai evitar doença em você. O que vai evitar é o que você come todo dia, a atividade física que você faz, se você consome menos ou mais álcool, se você fuma ou não fuma, são os hábitos de vida. Então, assim, não adianta ficar fazendo exame de 2 em 2 meses se você não se cuida, se você não tem uma alimentação minimamente saudável, se você não faz o mínimo de atividade física que é recomendada, que são os 150 minutos por semana, não adianta. Assim, o exame não vai salvar você, né? A gente tem que ter esse pensamento. Marcar um médico, o médico não vai curar você, um nutricionista não vai te emagrecer. Então, assim, existe uma parte que é nossa responsabilidade, né? Mas é chato, mas assim, a vida do adulto é isso, a gente faz um monte de coisa chata sem querer, mas faz, né? Então, assim, eu acho que o autocuidado tem que vir em primeiro lugar. Não tem jeito. É, ó, foi quase um esporro tudo isso. Essa parte final aqui foi quase um esporro, Imagina, mas foi, muito ó. necessário, que nós precisamos ouvir isso. Nós Mas é porque precisamos ouvir o isso. tempo passa e a gente não percebe. Eu era essa pessoa, Qual a sua entende? idade hoje, Eu doutora? tenho 43. Tenho 43 43. anos. Mas eu era essa pessoa, ainda mais quando meus filhos nasceram, que era assim, eu ficava muito cansada. Meu filho acordava 1000 vezes à noite. E aí, assim, eu sempre malhei, né? Eu sempre fiz alguma coisa, mesmo que fosse aula coletiva, mas assim, às vezes eu ia, hoje eu não vou porque eu tô cansada, hoje eu não vou porque eu dormi, hoje eu não vou. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso fazer, assim, porque não tem. Primeiro que eu acho uma hipocrisia eu ficar recomendando e eu não fazer, né? Porque assim, não Sendo tem uma profissional cabimento. da saúde. Eu falo para todas que elas têm que fazer atividade física, como é que eu não vou fazer, né? E aí foi essa hora que eu resolvi malhar de manhã. É ruim, daqui a pouco, quando minha vida, né, meus filhos crescerem, talvez fique melhor e eu consiga ir à noite, mas é o que tem para hoje, assim, para mim eu sou muito prática também, sabe? Foi nesse horário que eu consegui fazer, nesse horário que eu vou e vambora. A gente tem que criar tempo. Se a gente não encarar aquilo ali como necessidade, como prioridade, se fosse o seu trabalho, você estaria indo. Sim. Entendeu? É isso. Eu vejo muito assim, quando me chamam, alguma amiga me liga pedindo alguma ajuda de madrugada, de emergência, eu nunca falei não. Eu durmo com meu telefone ligado o tempo inteiro, todos os dias. Meu telefone não desliga, entende? Então, assim, já cansei de sair 1 hora, 3 horas da manhã. A gente sai. E assim, a gente não pensa 2 vezes. A gente, para trabalho, a gente vai. Como é que a gente não vai para se cuidar? Entende? Então, assim, eu fiquei muito nessa coisa. Falei, não, cara, a gente tem que se cuidar, não é possível. Eu não quero, assim, eu quero. Claro que a gente pode ter uma doença, ter alguma coisa que as coisas acontecem, né? Que independem da gente, mas no que depender de mim, se tiver alguma coisa, vai ser assim, pô, veio ao acaso, não foi porque eu tive hábitos ruins, sabe? Então, assim, eu tento minimamente manter uma vida saudável, né?
Olha, isso aqui não foi um podcast, não. Isso aqui foi uma consulta coletiva, porque daí você pôde acompanhar também. Agora, doutora, e para as pessoas que quiserem, que depois de conversar com você, eu quero já depois aqui, eu vou marcar minha consulta para ontem. Como que as mulheres podem ter uma consulta com a senhora, doutora? Eu atendo dentro do Barra Shopping, Centro Médico 2, sala 402, All Clinic. Então, você liga para lá, que estão os dados da All Clinic. Isso aí. Certo? Fica bem em frente à árvore de Natal agora. Pronto, aí uma ótima oportunidade para você colocar os seus exames em dia, aproveitar aí o mês em que essa pauta de Outubro Rosa faz a gente... Ih, meu Deus, quando foi a última vez que eu fiz um preventivo? E eu me coloco nessa lista, inclusive. Eita! Doutora, muito obrigada, viu? Foi incrível, foi maravilhoso todo esse conhecimento aqui que vai ser útil para mim e para que eu possa ajudar outras pessoas também, pelo menos numa orientação básica e em seguida direcionar para você. Imagina, muito obrigada, eu que agradeço, viu? foi um prazer imenso. E aí, você gostou? Comente aqui embaixo, tire dúvidas e... Foi um prazer você poder compartilhar um pouco da sua companhia aqui, estar aí na sua casa, no seu carro, aonde você estiver. Essa é a missão do Portal Cyber. Nós usarmos o jornalismo para levarmos conhecimento, informação, qualidade de vida para você. Então, até a próxima edição do Cybercast.